Muito bom dia. Que delícia, gente, que domingo maravilhoso e especial, né? E nós aqui, nessa casa que nos recebe com tanto carinho, tanto afeto, tanto amor, para estudarmos um pouquinho, para refletirmos um pouquinho sobre a mensagem do Cristo. Olha que coisa mais linda, né? Refletir sobre a mensagem de Jesus. Que legal, gente. Que bom que vocês estão aqui, que bom que nós estamos aqui. Entre as diversas atividades do dia, escolhemos estar aqui hoje. Isso é muito especial. E ali, né, o tema realmente que a gente se dispõe a trazer. O som está saindo legal aí atrás? Todo mundo ouvindo bem? Bacana. Que bom, que bom. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, parte 1. Por que será Sermão do Monte, parte 1, né? É isso, Eli? Imagine, gente, Sermão do Monte. O Sermão do Monte, nós precisaríamos aí de 385 milhões de encarnações para entender. Esse foi o cálculo que eu fiz, né? Aqui, de cabeça rápido. 385 milhões de encarnações, olhem só. É de uma profundidade absurda o texto trazido pelo Cristo, nessa passagem, nesse contato maravilhoso que ele teve com 6 mil, de 4 a 6 mil pessoas que estavam lá durante o Sermão do Monte. E uma coisa até que surpreende a gente, a mim em especial, durante o Sermão do Monte, é como que Jesus conseguiu se fazer ouvir para 4 a 6 mil pessoas sem microfone. Olhem só, gente, sem microfone. Vamos lembrar que nós estamos aqui em torno de 170, 180 pessoas, né, Sueli, mais ou menos, e nós precisamos de microfone para tentar se fazer ouvir. O Cristo, num ambiente aberto, conseguiu ser ouvido por todos durante o Sermão do Monte. Mas é óbvio, né, que ele tocou foi os corações, não foi os ouvidos. Apenas ele usava, lógico, né, o vocal, né, as suas cordas vocais para transmitir, porque nós necessitamos ainda escutar pelos ouvidos físicos. Mas, por certo, ao mesmo tempo que a mensagem dele chegava àqueles ouvidos, ela ia direto no coração. Que coisa mais linda, né? Mas, claro que também hoje, depois de 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, embora aquela mensagem tenha chegado aos corações, a gente ainda tem dificuldade de compreender o Sermão do Monte. Nós lembramos, assim que o Sermão do Monte tem as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. Nossa, gente, nós temos ideia do que representa ouvir da voz do Cristo, ele dizendo assim, bem-aventurados, bem-aventurados. Que coisa mais linda, né, gente? Que coisa mais linda. Mas a gente, às vezes, na nossa correria, nós ouvimos falar sobre o Sermão do Monte, nós lemos o Evangelho, né? Às vezes conseguimos compreender uma bem-aventurança, às vezes entendemos que o Sermão do Monte são as bem-aventuranças, quando as bem-aventuranças é a menor parte do Sermão do Monte. É só um trechinho mínimo, né, onde Jesus vai falar sobre a felicidade que nos aguarda a todos. É só um trechinho, é só um trechinho. A profundidade do Sermão do Monte vai muito, mas muito além disso. E claro que para a gente poder falar sobre o Sermão do Monte, pensar, refletir e começar a pôr um pouquinho em prática, aí a gente precisa dessas 385 milhões de reencarnações. E como isso aí se passou 2000 anos, nós só tivemos talvez 10, 15 reencarnações, né? Ainda não conseguimos compreender tudo. E hoje, claro, eu não poderia ter a pretensão de querer esgotar de maneira nenhuma. Então eu vou passar assim algumas questões que me chamam a atenção do Sermão do Monte.
E aí o meu propósito, a partir de agora, até talvez o final da minha encarnação aqui na Terra, seja, pouco a pouco, a gente trazer uma questãozinha do Sermão do Monte, às vezes uma bem-aventurança aqui, um ensinamento ali, e aí a gente pensando sobre eles, né? Que bacana. E olhem só, esse personagem aqui, deixa eu passar, que vocês conhecem bem, todos conhecem bem, esse senhorzinho, a coisa mais linda, né? Só olhar para o semblante desse senhorzinho já é uma coisa fenomenal. Olha o sorriso dele. É a mesma coisa quando a gente olha para o Chico, para a figura do Chico, mas ali, pouquinho antes da desencarnação dele, quando ele já estava bem, o físico já deteriorado, mas a alma cada vez mais iluminada, né? Porque às vezes a gente não nota isso. A gente, com o passar do tempo e da idade física aqui na Terra, a gente nem valoriza aquele sorriso, aquele olhar, né, que já viveu tanta experiência aqui na Terra. Né? Infelizmente nós somos assim, mas isso tudo é parte do nosso processo de evolução. Mas assim, quando a gente olha para uma pessoa assim, com aquele sorriso nos lábios, aquela pouca telha ali, eu entendo de pouca telha, né? Mas um pouquinho de cabelinho branco do lado, aqueles óculos lindinho ali, redondinho, na pontinha daquele narizinho ali, coisa linda, né? E aquela boca, aqueles lábios, olha que coisa linda. Esse ser maravilhoso, de luz, que também foi um dos discípulos do Cristo que encarnaram na Terra, já recente agora, né? Há um século atrás, que teve aí. Então ele está muito próximo a nós lembramos muito dos ensinamentos dele. Ele conseguiu libertar o povo dele só através do amor. Só através do amor, gente. E olhem só, a gente acha que liberdade às vezes depende de embate, né? De guerra. Né, Sueli? A Sueli entende de guerra, pelo menos no sobrenome. No sobrenome, porque nela não tem nada de guerra, só o sobrenome. Só o sobrenome é guerra. Mas esse aqui nos ensinou que é só através do amor que a gente consegue a verdadeira liberdade. E olha o que ele falou sobre o Sermão do Monte ali, olha. Né? Se perdesse todos os livros, se tudo absolutamente da terra queimasse, que nem destruíram lá a Biblioteca de Alexandria, numa das invasões que aconteceram, né? A biblioteca mais maravilhosa da antiguidade, que tinha tanta coisa linda, botaram fogo, gente. Né? O nosso espírito ainda de embate pôs fogo. Né? Mas mesmo assim, se destruísse tudo e ficasse só o Sermão do Monte, nada estaria perdido, disse Mahatma Gandhi, nada. Né? Que lindo, gente, que coisa mais linda. Mas aqui eu trago uma questão assim que eu gosto muito da gente pensar, né, sobre as coisas, para a gente pensar. Sermão do Monte, Jesus fala para 4.000 discípulos ali que o seguiam, a maioria judeus, alguns gentios, né? Mas será que aquilo que Jesus falou foi endereçado para os seus discípulos lá daquela época? Apenas? Ou será que ele foi endereçado para a humanidade terrena, para os 30 bilhões de espíritos que, né, habitam esse orbe terreno? E aí, mais adiante, será que o Sermão do Monte só serve para esses 30 bilhões de espíritos que encarnam na Terra? Porque nós sabemos, né, que a grandeza de Deus permite a vida em N números. Quer dizer, N é uma letra do alfabeto, nosso alfabeto é limitado, né? Então a gente poderia dizer que a vida, ela está muito além disso tudo. Então ela está em muitos mundos. Será que o Sermão do Monte não existe e não deve trafegar aí por todas as galáxias? E outros Cristos estão também trazendo essa mensagem em outros mundos? É para a gente pensar. E principalmente, será que ele serve para nós hoje, gente? Nós esquecemos. Serve isso ali?
Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Mas é complicado, alguns dirão, é complicado as palavras do Cristo. Ele falava por parábolas, gente. Ele falava por parábolas, né? É complicado. Mas aí, se a gente deixar ele tocar o nosso coração, aí fica tão fácil de entender. É que a gente precisa ter, como ele disse, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para permitir que ele toque os nossos corações. Mas olhem só, né? Os entendidos do Sermão do Monte, nos dizem aquilo ali, ó, que primeiramente a ideia do Cristo, a transmissão do ensinamento era para aqueles que estavam ali, porque ele queria que aqueles propagassem aquilo, né? Propagassem. E aquilo realmente, aquilo infiltrou seus corações. Então, no primeiro momento, até os evangelistas trazem para nós a mensagem, a impressão, no sentido de que seria para aqueles 4, 5 mil que o acompanhavam, né? E eles falam isso até pela forma como os evangelistas transmitiram o ensinamento do Cristo através dos evangelhos. Os termos que eles usaram, por exemplo, ali, né, Lucas, né, o uso que Lucas faz da segunda pessoa. Então, os estudiosos até a isso se dedicam, a entender, né, como que ele usou os termos. Né? E ali, vós sois o sal da terra. Então, Jesus está sendo direto, vós sois o sal da terra. E eu não vou falar ainda do sal da terra nem da luz do mundo, eu vou deixar lá para diante. Mas vós sois o sal da terra, Jesus estava falando para eles, ó, você é o sal da terra, cara. É você que é o sal da terra, não é? Então, mas também, né, a ética exaltada no Sermão do Monte, como um todo, pode significar apenas que o mesmo foi designado a ensinar aqueles que haviam abandonado o paganismo, ou os gentios que também ouviam, que estavam chegando, né? Porque o povo judeu, ele já tinha um contato muito direto com Deus, porque o povo judeu já acreditava no Deus único há milhares de anos, né? É o povo que veio com esse propósito. Por isso que Jesus encarna entre eles. Por isso que Jesus não encarna em Roma, não encarna lá do lado do César, não é um imperador. Poderia ter sido um imperador, mas não, o propósito não era esse. Ele chega naquele povo que já estava preparado para ouvir a sua mensagem. Mas também tem trechos, tem colocações do Sermão do Monte que demonstram que Jesus também queria atingir os gentios, aqueles que não sabiam do Deus único ainda, né? Mas aqui nos diz esse autor que, né, aprendemos que havia outros, portanto, no Sermão do Monte, e todos nós, com certeza, somos esses outros, sejamos judeus, sejamos gentios e por aí afora. Eu gosto sempre de trazer, né, aqui é só uma figura ali do Sermão do Monte, né? Olha que lindo ali, Jesus falando. Aqui é um grupo pouquinho, né? Poucas pessoas. Mas eu gosto muito de trazer Amélia Rodrigues. Eu gosto muito, porque eu gosto de estudar, ler os livros de Amélia Rodrigues. Tentar entender um pouquinho o que ela fala de forma tão bonita, né? Tão rica. E Amélia Rodrigues, nessa obra, que é o Primícias do Reino, ela tem um capítulo que ela fala todo do Sermão do Monte. Conta tudo, fala das bem-aventuranças. Nossa, é riquíssimo, riquíssimo. Mas um trechinho ela fala da questão figurativa do monte. Né? Então ela diz assim, ó, a montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. Então o fato de Jesus ter usado, né, um monte, que na verdade não era um monte, era um elevado, porque dizem os estudiosos que naquela região não existia um monte muito grande, uma montanha. Por exemplo, aqui, ó, né, a Amélia Rodrigues fala em montanha, né? Ela fala em montanha, o que é mais do que um monte, né? A gente sabe, quando nós estamos aqui no litoral e subimos para Curitiba, Curitiba está mais alta, né? Tem várias montanhas. Mas a ideia, né, de Jesus subir ao monte para falar, tem toda essa questão figurativa, diz Amélia Rodrigues.
a grandeza da montanha. E é um símbolo também, porque sempre que a gente lê o Sermão do Monte, ouve o Sermão do Monte, nós precisamos ir além do que está escrito, né? É a simbologia que tem e, acima de tudo, a questão espiritual que Jesus está ensinando. Porque é só isso que Jesus veio ensinar. Ele não trouxe nada, ele não veio ensinar ninguém, em nenhum momento, a como trabalhar lá as questões deles lá, por exemplo, como ele era carpinteiro, né? Mas ele não tinha por objetivo ensinar ninguém a construir uma carroça, a fazer um outro... Não. Jesus veio ensinar a espíritos, né? Que somos todos. Então ela fala isso. Ela diz assim, ó, o Filho do Homem que desce aos homens, né? Olha Jesus, Cristo, Espírito mais puro que já encarnou na Terra, segundo o Livro dos Espíritos. Então ele desce até nós, né? Até nós, homens normais, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem que sobe e conduz os homens por sobre as escarpas até o seio de Deus. Né? E você fala de Amélia Rodrigues, uma poetisa baiana arretada, né, que viveu, se não me engano, século XVIII, XIX, início do século... Não, acho que século XX, XIX e XX, final de XIX e XX, por aí. E que na época em que as mulheres eram tão discriminadas, né, ela viveu lá, escreveu, na Bahia fez um trabalho maravilhoso também, né, e agora, através do Divaldo Pereira Franco, manda mensagens evangélicas. Que lindo. E ela fala com poesia, ela escreve com poesia, Divaldo transmite, né? Então, olhem que belo. E vamos adiante. Ó. Ela diz assim, a montanha também é destaque maravilhoso na paisagem, claro, todos ouvem a montanha. Né? Anteontem, eu e a minha esposa, a gente estava assistindo aquela série Os Escolhidos, que está na Netflix, né? Não sei se alguém já viu, que eu, em especial, eu achei assim maravilhoso, né? Porque os autores tiveram, e eu fui pesquisar daí saber eu fiquei impressionado com a série, né? E eu queria saber quem que escreveu a série, né? Quem que dirigiu a série. E é um católico, pelo que está lá no YouTube não, no Google, né? Um católico que produziu aquela série, que para mim é maravilhosa. E falava assim que Jesus encontra um fariseu que estava lá de Cafarnaum, que vai procurar ele, que no início perseguia ele, só que começa a ficar assim, transtornado com os ensinamentos de Jesus. E aí ele vem assim, muito abalado, ele está assim, Jesus diz assim, vamos orar? Quer ir orar junto comigo? Caramba, imagina se Jesus pedisse para eu ir orar com ele. Pode ter sido eu, aquele fariseu, que não fui orar com Jesus, olha só. Né? Não sei se foi orar, porque ele ficou ali, eu acho, pensando, eu acho que ele não foi orar. E a série, a terceira temporada, terminou bem nessa cena. Mas o que me chamou a atenção é que Jesus falou assim, vamos subir ali para orar para o Pai, para Deus, né? Vamos subir. Porque, claro, para a gente orar para Deus, a gente tem que subir um pouquinho. A gente tem que sair dali de onde a gente está, naquele desespero terrível, às vezes, com tanto sentimento negativo que nos carrega, e se elevar um pouquinho. Não que o Pai não vá nos ouvir, vai sempre ouvir, mas por nós precisamos nos elevar. E Jesus, sempre que ele ia orar, ele fazia assim, ele saía, e eu achei interessante o cara ter pegado essa ideia de que Jesus, para ir orar para Deus, ele se elevava. Que lindo, né? Então a montanha tem esse destaque maravilhoso na paisagem. Galgar, subir a montanha, significa vencer os óbices que perturbam o avanço da jornada evolutiva. Então subir para orar, para rezar, é a gente se elevar. É espiritual, não tem nada de físico, né? Descer, deixar o monte, é considerar o empecilho e refazer o caminho. Alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. Então foi isso que Jesus fez. Ele subiu ao monte para nos convidar a acompanhá-lo e depois ele desceu o monte e acompanhou a todos nós
acompanhou e continua acompanhando a todos nós. Isso aqui eu vou passar muito rápido, pessoal, porque a questão... não é isso, desculpem. Isso aqui eu não vou passar muito rápido. Nós vamos, na verdade, ficar aqui até a 1h. 2? Oh, maravilha, que maravilha. Imagina a gente ter 10 horas para ficar conversando com Jesus, 20. O Sermão do Monte, a gente não sabe muito bem quanto tempo demorou, né? Lá nos evangelhos não está assim, foi tantas horas, mas provavelmente foi o dia inteiro. Provavelmente. Você imagina você o dia inteiro do lado do Cristo, escutando Ele, né? Escutando Ele. Coisa boa. O Sermão da Montanha abrange 3 capítulos, por Mateus. Nós temos Lucas também, que narra o Sermão do Monte em partes, e ele pulveriza o Sermão do Monte durante o seu evangelho. Está lá num lugar aqui, outro ali. Mas Mateus, né? Você assistiu Os Escolhidos? Está assistindo ou não? Mateus, gente, quem assistiu? Mateus é uma coisa do outro planeta. O publicano Mateus. Por isso que eu gosto sempre eu falo dessa série, porque eles conseguiram transportar para nós que aqueles discípulos do Cristo eram exatamente como nós. Não tinham nada de diferente. Com muitas dores, sofrimentos, intrigas, brigas, picuinha, intriga daqui, intriga dali. E o Mateus era uma graça, um doce, um publicano cobrador de impostos, odiado. A gente tem ideia do que é ser odiado por uma nação inteira? Temos ideia, não? Às vezes nós somos odiados por uma pessoa e isso já nos traz uma carga tão grande. Claro que aquele espírito que é mais evoluído, ele tira de letra, mas nós não somos mais evoluídos ainda, né? Então, para nós, a carga da negatividade do outro influi em nós. E o Mateus carregava nas costas o ódio de uma nação inteira, porque ele era um cobrador de impostos. E era um cobrador de impostos de um coração absurdamente bom, como era também o baixinho lá, como era o nome? Do baixinho? Publicano? Zaqueu. Também era de um coração enorme. E isso serve para mostrar, pessoal, que não é na condição que o cidadão está que faz ele ser melhor ou pior. Ele é melhor ou é pior em qualquer situação, em qualquer lugar. Depende exclusivamente dele. Às vezes a gente acha que certas pessoas, por estarem em certos locais, por fazerem parte de certos grupos, estão acima de qualquer situação. Não é. A pessoa, em qualquer lugar, ela pode ser o melhor dela, basta que ela queira ser assim, né? E o Mateus é um doce. Então, Mateus, por estar vivendo com Jesus, por ter ficado 3 anos ali junto com Jesus, ele escreveu o Sermão do Monte, praticamente integral, em 3 capítulos, 5, 6 e 7. E o que os estudiosos nos falam aqui? Que o Sermão do Monte está distribuído 4 ideias dele, 4 conjuntos de ideias, muito bem destacadas, que a gente precisa ficar atentos. O primeiro discurso, é claro, as bem-aventuranças, o felizes quem for brando e pacífico. Por que ele é feliz? Porque ele vai herdar a terra, gente. Olhem só, a terra vai ser nossa. Quem que aqui não quer herdar a terra? Quem que não quer herdar a terra, esse mundo maravilhoso? Alguns vão dizer, não, eu queria um mundo melhor que a terra. Mas para nós a terra está muito boa, gente. E nós vamos herdar a terra. Mas disse o Cristo que para isso existe uma condição. E não é uma condição absurda. Qual é a condição? Ser manso, tranquilo. Em todo local que eu vou, o que eu levo? Mansidão. Eu não vou levar briga, desentendimento, eu não vou procurar mobilizar sentimentos que façam as pessoas discutir. Diante da discussão, quem que eu sou?
o conciliador, o que busca acalmar aquelas pessoas que estão em discussão. E eu não vou ser o pivô disso tudo. Aí eu vou herdar a terra. Né? Esse é um dos discursos das bem-aventuranças. Mas tem, por exemplo, o segundo discurso, que nos fala da relação da mensagem de Jesus para com a ordem antiga. Lembram que Jesus falou assim: eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, não. Jesus não veio para destruir nada. Eu vim apenas para dar cumprimento da lei. Para dizer que a lei não é a letra, né, que Paulo de Tarso alertava a todos. Dizia assim: olha, gente, a letra mata, né? O Espírito vivifica, o Espírito faz nascer. Então a gente não deve seguir ao pé da letra. E o judeu, por ser tão temente a Deus, tem esse termo, esse temente eu acho que é mais do católico, né? Temente a Deus, não sei se é, mas temer a Deus, aquela ideia de Deus. Né? Para que temer a Deus, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Por que eu tenho que temer a Deus se Ele é meu Pai? Né? Eu tenho que estar com Ele, do lado dele, bater um papo com Ele, conversar, chamar Ele. Né? Mas, nessa segunda parte do Sermão do Monte, o Cristo veio justamente trazer para nós isso. Né? Que Ele não veio, porque era muito interessante que os judeus compreendessem isso. E mesmo Ele dizendo isso, ainda crucificaram Ele. Olhem só, acharam que Ele queria destruir tudo que estava ali. Gente, essa passagem do Sermão do Monte é a maior, é a mais extensa. Ela tem lá do capítulo 5, versículo 17 ao 48. Vejam que as bem-aventuranças, né, elas foram ali até o 16. Capítulo 5, versículo 16. Né? E até um pouquinho antes do versículo 17, no 13, que não está aqui colocado nessa separação feita pelos que estudam o Sermão do Monte, nós estamos falando de estudiosos do Sermão do Monte. Nós temos aqui 4 versículos que o Haroldo, nosso querido Haroldo, lá na tradução do Novo Testamento, que eu adoro, né, é a que eu uso sempre que eu vou falar do Novo Testamento, o Haroldo escreveu assim, lá na capa ali no título: Missão dos Discípulos. Missão dos Discípulos de Jesus. E ali ele separou 4 versículos que não estão aqui, né, porque seriam do 13 até o 16. E nesse aqui, pessoal, nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando. No versículo 13 do capítulo 5, o que Jesus falou? Vós sois o quê? O sal da terra. O sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Pessoal, muitos de nós falamos lá. Vocês imaginam Jesus falando para mim aqui, para o Edson, que eu sou a luz do mundo? Eu sou a luz do mundo. Ele não falou assim: vós serão a luz do mundo, vós serão o sal da terra. Ele falou assim: vós já são. Tá dando um eco aqui. Vós sois, né? Nós já somos. E nós somos desde quando? Desde que Deus nos criou assim. Porque Ele já colocou em nós aquela semente maravilhosa do amor. Né? Ele já colocou. Por isso que Jesus falou que nós somos. E eu gosto muito desses 3 versículos em especial, porque eles... Não é o Edson que está falando, é Jesus. Porque ele vem dizer para nós que não cabe em nós aquela situação de dizer assim: eu não posso, gente, eu ainda sou um espírito imperfeito. Sou realmente um espírito imperfeito, porque eu habito um mundo de expiações e provas. E a fala do Cristo nunca pode vir para me aguçar um dos vícios que Kardec diz que é um dos mais perniciosos da nossa sociedade, que é o que? O orgulho, né? Não é para aguçar o orgulho, de maneira nenhuma. E alguns dizem assim:
o fulano de tal se acha, porque ele diz assim, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Mas não sou eu que estou dizendo, quem falou foi Jesus que eu sou. Agora, claro, é óbvio que entre eu ser e eu fazer, tem ali uma coisinha no meio, que é o que? A vontade. Eu preciso querer ser a luz do mundo, ser o sal da terra e fazer exatamente tudo que eu nasci aqui, que eu encarnei aqui para fazer. Então eu vejo assim em muitos de nós espíritas, porque eu vivo no meio espírita, tá? E sou muito feliz, sou muito bem-aventurado de viver no mundo espírita, porque a doutrina espírita é rica demais, né? Ela foi trazida para nós, segundo a previsão do Cristo, justamente para que a gente pudesse compreender o ensinamento do Cristo. Ela veio nos ensinar a compreender esse ensinamento. Então eu sou muito feliz por isso tudo. Mas eu vejo assim, entre muitos espíritas, quando a gente conversa, pouquíssimos resolvem dizer assim, não, eu sou e eu vou fazer e eu, né? Porque tem medo de alguém dizer para ele que ele é orgulhoso. Ah, esse cara é metido, ele se acha. E às vezes a gente deixa de fazer, pessoal, coisas que nós já podemos fazer. Já dá para fazer, mesmo no meu nível evolutivo. Ah, não. Ah, era o Chico, mas o Chico era o Chico. Ah, é o Divaldo. O Divaldo construiu a canção do caminho. Lá tem canção, né? Tem muita música linda. A Mansão do Caminho, uma obra maravilhosa. Mas por quê? Porque ele também é a luz do mundo, ele também é o sal da terra, né? Como todos nós somos. Aí imagine se todos nós tivéssemos a certeza que Cristo falou que somos o sal da terra e a luz do mundo e fizéssemos. Claro que não precisamos construir uma mansão do caminho, até porque nós não temos a mediunidade que o Chico tinha, tem ainda, né? Porque isso não se perde, e que o Divaldo tem, que possibilita a ele psicografar obras maravilhosas, e onde toda a renda dessas obras maravilhosas vai para uma causa maravilhosa. Então, tem espíritos que vieram com essa incumbência, mas todo espírito encarnado tem uma incumbência de fazer algo grandioso onde ele está, sem precisar dizer que ele não tem condição de fazer ainda, porque ele é imperfeito. Aí é aquele famoso desculpismo, né? Desculpismo. E nada disso, lógico, vai nos tornar mais orgulhosos que já somos, né? Porque a gente já é um pouquinho. Mas, gente, vamos compreender essa fala do Cristo, né? E quando ele fala da luz do mundo, olhem só o que ele falou ali, ó. Versículo 14, vós sois a luz do mundo, né? O que ele falou na sequência para ensinar o que é ser a luz do mundo? Ó, ele disse que nós somos a luz do mundo. Mas ele disse assim também, ó, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Olhem só, gente, que profundidade. Você é a luz do mundo, mas olhe bem, você não pode ocultar, né? Uma cidade que está no monte. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo do módio, né? Módio era um lugar que ficava, não pode pôr embaixo, ou debaixo da cama, ou tampar ela e cortar o oxigênio, porque ela se apaga. Então nós somos a luz do mundo, mas se a gente não acender essa luz, ou se a gente sufoca essa luz, não adianta. É aquela questão do conhecimento que eu gosto muito assim de trazer, né? O conhecimento é maravilhoso para todos nós. Nós precisamos, e o Livro dos Espíritos nos diz, né, que o desenvolvimento moral, ele só chega após o intelectual. Não é bem assim, né? Eles dizem assim, ó, ele segue o intelectual, mas nos diz que precisa antes do intelecto, precisa desenvolver o intelecto. A gente precisa conhecer as coisas, ler bons conteúdos, estudar bons conteúdos, sempre, em todos os momentos, né? Mas não serve absolutamente de nada esse conhecimento se eu guardo só para mim. Qual é a utilidade que tem o conhecimento? Ah, eu sei, daí eu vou lá no espelho e converso comigo. Ô Edson, pô, você tá top, cara, você manja, você sabe.
conhece tudo já. E daí eu não compartilho com ninguém. Eu não vou compartilhar para mostrar que eu sei. E aí, por trás disso, é o objetivo que vale, né? O objetivo, qual é o propósito que aquela pessoa está tendo com aquilo? Agora, se eu sei e não compartilho, não serve de nada o conhecimento. Por isso que Jesus falou que a nossa luz precisa ser compartilhada. Os outros precisam ver, né? Os outros precisam perceber as suas boas obras. Ele diz assim, ó, como é que ele diz? Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens. Olhem só, gente, ensinamento do Cristo. Versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a gente precisa mostrar as nossas boas obras. E eu acho que para o espírita, para mim e para todos nós, é difícil isso, porque o Cristo também disse que o que se dá com uma mão não se mostra com a outra, né? E aí, lógico, ele falava do orgulhoso, que quer mostrar o que faz. Então nós precisamos tentar compreender bem e conciliar os ensinamentos do Cristo, para que a gente não se anule diante de possibilidades que temos por receios, né, por medos e por aí afora, de como vamos ser vistos perante os outros, né? Terceiro discurso, instruções práticas para a conduta no reino. E aqui vai do capítulo 6, versículo 1 a 7, e depois o versículo 12. Aí Jesus diz assim, ó, o que você vai ter que fazer para alcançar o reino de Deus? Que era uma busca bem grande, né, dos nossos irmãos judeus, de nós próprios, que todos queremos alcançar esse reino de Deus, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, eu estou tentando passar, né, só para trazer alguma colocação que Jesus fez nessa passagem do capítulo 6 aqui. Só um instantinho, bastante coisa, né? 6.1. Acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai. Ó, vejam que aqui ele está falando do orgulho, né? Olhem que legal. Né? Não pratique a vossa justiça só para que os homens da terra percebam. E aqui ele vai trabalhar bem essa ideia, né? Para que a gente não faça as nossas coisas para que os outros vejam. Lá atrás ele falou que a gente precisa fazer. Mas e aí? Tem que saber como fazer. É a mesma coisa quando ele fala do dar a esmola, gente. Que é quando ele fala que a mão direita dá, a mão esquerda não sabe. Você não precisa estar divulgando o que você está fazendo, mas você tem que fazer, né? Você não pode se intimidar. Ó, ele diz aqui, ó, tudo porém quando deres dádiva, não saiba a tua mão esquerda. Um pouquinho adiante, está também no Sermão do Monte, essa passagem. E vai aí, gente, nesse discurso, né? E aí nós vamos para o quarto discurso, lá no capítulo 7 de Mateus. Desafio para uma vida de dedicação. Ah, gente do céu, essa parte é dolorosa. Por que é dolorosa? Quem que vai me ajudar? Por que é dolorosa essa parte? Olha o título, né? Desafio para uma vida de dedicação. O que será que Jesus disse aí? É fácil? O que ele disse? Não. Será que ele prometeu que a gente viveria no paraíso? Aquela paz tranquila? Não, ele disse que a tarefa era difícil, né? Exigiria dedicação e não isentaria ninguém das provas. Ninguém, absolutamente ninguém. Nós, às vezes, temos essa dificuldade de compreender isso. Porque nós dizemos assim, meu Deus, eu sou tão bom. E provavelmente sou tão bom nessa encarnação. Sou tão bom. Mas ainda me acontece tanta coisa ruim. Ah, essa história de dizer que tem que fazer o bem é balela. Não é verdade. Porque se fosse assim, eu não podia estar sofrendo como eu sofro. Olhem só. Então a gente não compreende esse ensinamento do Cristo. O Cristo, né,
se deixou ser crucificado justamente para ensinar isso, né? Que as provas, os desafios maravilhosos que Deus nos envia, independem da minha ação presente. A minha ação presente é para me transformar espiritualmente. E os louros que eu vou colher dessas ações não vão ser agora. Eles virão, mas não vão ser agora. Então, aqui no quarto discurso, Cristo vai falar muito disso. Pessoal, olha só como é de ser falador aqui, porque não vai dar tempo da gente ir até o fim. Mas eu agora, como eu já percebi que eu falo demais, eu sempre tenho um propósito. Eu vou até onde a gente puder ir. E aí eu acho que a gente alcança o objetivo, né? Inclusive, alguns colegas já disseram assim, pô, cara, mas a oratória, ela precisa ter começo, meio e fim. A técnica de oratória é assim, precisa ter começo, meio e fim. Mas aí eu pensei muito, digo assim, tá, mas eu estou interessado com a técnica da oratória ou é em tentar transmitir o que dá para transmitir no tempo normal? E aí eu acho que é melhor transmitir, né? Então aí a gente termina onde tiver que terminar. Porque nós temos o nosso tempo, tá bom? Por isso que é Sermão do Monte 1. Nós vamos ter muito Sermão do Monte pela frente. Olhem só, né? Aqui sim que eu falei, que eu coloquei esse slide, mas ele é mais para a gente conhecer as palavras, a origem das palavras, que também é importante, né? E aqui a origem da palavra bem-aventurados, que nós sabemos que é felicidade, né? Inclusive a tradução em alguns textos está lá, não é bem-aventurados os aflitos, é felizes os aflitos. E aqui tem a origem, né? Ela deriva dessas expressões gregas, né? Macarismos, né? Mas tem uma coisa que é interessante aqui nesse texto, e eu queria trazer para nós, né? É que também a felicidade pode ser vista com aquela situação onde há o nosso pedido. Nós vamos pedir naturalmente para sermos bem-aventurados, não funciona assim, né? Porque é a nossa condição. Então, diante da oração e da prece, geralmente a ideia é a gente pedir coisas boas. Dificilmente nós vamos pedir coisas ruins para nós e para os que nos cercam. Mas essa ideia que Jesus traz nas bem-aventuranças não é essa, em relação a quando nós pedimos as coisas, né? Então, o sentido dessa palavra, felizes os aflitos, né? Por isso que ele associa a bem-aventurança, às vezes, a condições que a gente olha e diz assim, nossa, mas isso aí é doloroso, isso é sofrimento. Caramba, por exemplo, felizes os aflitos. Mas a ideia é essa, Jesus deu um completo sentido à expressão, associando a verdadeira felicidade a um relacionamento com Deus e a participação do homem no seu reino. Então, a felicidade que Jesus nos propôs e nos trouxe é diferente da ideia da felicidade que a gente pede, né? Por enquanto. Emmanuel nos traz um texto belíssimo aqui, nessa apresentação eu trago muita coisa de Emmanuel, né? Que está lá, ó, no Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, está no capítulo 89 do Pão Nosso. Então, o que Emmanuel nos fala sobre as bem-aventuranças? Ele diz assim, ó, o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, sérias. Não basta só ler, é pensar, né? Antes de interpretado por questões líquidas nos bastidores do conhecimento. É muito mais do que apenas conhecer. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que partilham as aflições e trabalhos. Todavia, porém, entretanto, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. É isso que às vezes a gente tem dificuldade de compreender, que sacrifício,
sofrimento são bênçãos de Deus. São bênçãos, né? E às vezes ele diz, pô, não poderia Deus ter nos dado um outro Deus que não fosse tão cruel? Por que ele fazer dessa maneira? Né? Por que ele faz dessa maneira? Porque é necessário para o aprendizado, a vivência dessas experiências que às vezes não são tão, né, não provocam tanta coisa boa, né? Provocam uma dor, provocam um sacrifício. Mas assim, provocam um sofrimento. Ontem o Jorge ainda falou muito sobre isso, né? O sofrimento. Eu adorei porque eu penso dessa maneira já há algum tempo, né? Talvez até por influência dele, porque eu escuto tanto ele. O Jorge Elahá, que estava lá na nossa casa, eu falo Jorge, o pessoal vai dizer quem? O Salve o Jorge, né? Tinha uma novela Salve Jorge, né? Mas não é o Jorge Elahá que faz o Pinga Fogo. Então ele estava lá fazendo um seminário maravilhoso para nós que estávamos lá, e aqui o Mensageiros tinha vários irmãos lá. E ele falou sobre sobre o sofrimento e sobre a dor, que são coisas diferentes, totalmente diferentes. Né? Por exemplo, sacrifício faz parte, é da lei, não tem como isentar ninguém de dor, sacrifício, desentendimento, desavença, doença física, não tem como isentar. Perda de entes queridos, não tem como isentar, porque é da lei. E aí a gente está contrariando a lei de Deus. Agora, sofrimento, sofrimento é aí a maneira como eu encaro tudo isso. E isso é particular. Ninguém ensina ninguém. É eu que aprendo a lidar com tudo isso. Porque eu posso pegar uma situação que nem aquela questão que a gente fala. Eu posso pegar um limão e transformar no quê? Em limonada, e aí uma limonada no verão, nesse verão escaldante de Curitiba, é deliciosa. Né? É a mesma coisa da felicidade. Eu sou feliz porque o meu filho passou na universidade. Mas claro que eu não sou feliz porque o meu filho passou na universidade. Eu sou feliz porque eu fui pai. Mas eu não posso ser feliz porque eu fui pai. Eu sou feliz porque eu sou feliz. Né? Eu sou feliz e pronto. Eu escolhi ser feliz. É escolha, é decisão, é aprendizado. Né? E sofrimento é a mesma situação. É como a gente lida com as experiências da vida. Um lida de uma forma, outro lida de outra. E isso faz diferença? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença na nossa vida. Pode ter certeza. Mas isso se aprende? Se aprende. Aí é que está o bom da coisa. Se aprende. Mas é fácil de aprender? É fácil de aprender. Mas depende de vontade, de querer. Né? Ou eu me jogo no vitimismo, na culpa, na dor, no sofrimento, ou eu vou à luta e procuro mudar tudo que me envolve. Que coisa linda, né, gente? É muito lindo a gente estudar os ensinamentos do Cristo, e principalmente quando a gente faz isso junto com o Espiritismo, que é o que nos traz essas ferramentas para entender os ensinamentos dele. Daí continua aqui Emmanuel dizendo assim, o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se as bem-aventuranças eternas. Agora eu entendi. Ele não está falando de bem-aventurança imediata. Ele está falando de coisa que não acaba nunca, que é eterno. Né? Quais são as bem-aventuranças eternas? Né? Aquelas que ele também ensinou, que a traça não come, que a ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam. Né? E continua Emmanuel dizendo assim, entretanto, são raros os que se aproximam delas com perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. Olhem só, Jesus falou lá, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, mais de 2000 anos. E ainda hoje, Emmanuel nos trouxe esse texto aqui nos anos 40 e 50, ainda somos raros os que conseguem compreender, né?
compreender tudo isso. Mas estamos tentando, e isso já é meio caminho andado, já é quase um caminho andado. Deixa eu ver aqui, eu vou pular aqui, tá, gente? Vou pular, me perdoem. Vocês vão ficar na curiosidade, vão querer saber, mas eu vou pular. Porque eu vou para Emmanuel de novo. Quando ele analisa o conceito de amar. 5 minutos. Matar, né? Matar. Não é amar. Amar é tudo, mas matar. Jesus mudou totalmente esse conceito de matar, né? O que o judeu entendia por matar? Ou tirar a vida. Inclusive, vamos lembrar que na lei, aquela época, se alguém tirasse a vida do outro, o que era possível fazer? Ir lá e tirar a vida do outro. Né? Matou, eu mato também. Apesar que já tinha mudado um pouquinho, né? Tinha outras questões. Por exemplo, né, o adultério, a pena do adultério qual era? A lapidação, né, o apedrejamento. Então, o adultério, a traição. Caramba, hoje, gente, se traição fosse punida pelo apedrejamento, porque nós traímos, segundo o conceito do Cristo, pensando, não é apenas traindo conjugalmente. Nós traímos quando nós enganamos o outro, quando nós ludibriamos o nosso irmão para tirar proveito. Nós estamos traindo, nós estamos sendo adúltero. Emmanuel diz que nós matamos no conceito do Cristo. Olhem aqui o que Emmanuel fala. Quando que nós matamos? Quando nós frustramos a tarefa do outro. Isso é matar. Quando o outro está fazendo algo que para ele é grandioso, é maravilhoso, é o melhor que ele pode, com toda a dedicação, e nós chegamos e jogamos ali um balde de água gelada em cima, para criticar o que o outro está fazendo, de forma ácida, às vezes, sem ter tato, sem ter cuidado. Nós estamos matando. Olha o que mais Emmanuel fala, nós dilapidamos a esperança de alguém. Gente, olha, tirar a esperança de alguém, o que representa tirar a esperança de alguém? A esperança é o que nos move, nos movimenta, e nós temos que ter esperança no hoje, no amanhã, no futuro. Então, quando alguém vem e diz assim, isso aí é bobagem, você é um iludido. Essa humanidade não tem jeito. Caramba, não tem jeito. Nós estamos matando. Olha o que o Emmanuel fala. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho. Destruir a coragem do outro. Tudo ações, às vezes, que a gente faz assim, 1 dia, 2 dias, né? E às vezes nem nota que estamos fazendo. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos. Emmanuel diz que até isso é matar a gente. Será que nós fazemos? Quando nós tentamos alimentar o nosso irmão com coisas negativas, ruins, tomando tempo tão precioso, que hoje é tão precioso, para pregar coisa negativa, ruim, né? Nós estamos aniquilando com fofoca, com intriga, com desavença. Então, Emmanuel nos alerta. Não extinguirás a afeição da alma alheia. Afeição da alma alheia. Também é matar. Não exterminarás a fé. Primeiro ele falou de esperança, agora está falando de fé. Fé, esperança e caridade. Né? A tríade, tão importante em nossa vida. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, que caminham ao teu lado, que sejamos sempre pessoas. Se eu não puder ser aquele que agrega, que incentiva, que leva força para o outro, que eu me cale e saia de perto. Né? Que eu me cale e saia de perto. E por fim,
diz Emmanuel, reflitamos no bem do próximo. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Qual lei? A lei do não matarás. Isso aí é uma lei dos 10 mandamentos, né? Eu não me lembro qual é. Alguém lembra? Não matarás? Primeiro mandamento? Não lembram? Não lembramos. Mas não é importante, né? A gente traz isso aí porque isso não é importante. Importante é a lei. A lei é importante. Mas se ela é a primeira, a segunda, isso não. Mas não matarás, né? Não diz assim, não matarás, não exterminarás a vida física do teu irmão. É não matarás. E ações, às vezes, mínimas, minam o outro que está ao nosso lado. E é isso que Emmanuel traz nesse texto maravilhoso, que está no Ceifa de Luz, outra obra que pertence à coletânea Fonte Viva, embora a coletânea Fonte Viva, pessoal, ela é composta por 5 livros hoje. O Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, o Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz e o Palavras de Vida Eterna, que substituiu o Ceifa de Luz. É uma coisa até que eu tenho essa curiosidade de saber. O Ceifa de Luz antes fazia parte da Fonte Viva. A FEB agora, que é quem edita essas obras, ela trocou, mas o Ceifa de Luz, eu diria que faz parte, portanto são 6 obras, o Fonte Viva. E eu vou dar uma notícia legal para vocês, né? Hoje, dia 3 de março, nós vamos começar lá naquele canal que está ali, ó, youtube.com Espiritismo e Vida 1857, aqueles que ainda não conhecem, né? A gente faz estudo espírita. No domingo a gente estuda o Livro dos Espíritos a partir das 21 horas, com os colegas queridos, irmãos, amigos, que têm o mesmo propósito, né? E a gente estuda a partir das 21 horas. E hoje a gente inicia um novo projeto, que é o quê? Nós vamos ler toda a coleção Fonte Viva e comentar rapidamente. Imagina comentar Emmanuel, né? É muita pretensão aqui do cidadão. Mas a gente vai lendo e vai tentar refletir com Emmanuel. A ideia é essa, refletir com Emmanuel. E, portanto, a gente vai começar às 8 da noite, a partir de hoje. Aí, meia hora, a gente pega um capítulo da coleção Fonte Viva, porque todos os comentários de Emmanuel, eles são curtinhos, isso é o bacana, né? Eles têm uma página. E ele pega um versículo do Novo Testamento e comenta. Só que Emmanuel tem toda a forma dele de comentar. E para nós ainda, às vezes, é difícil entender. Vocês já devem ter visto que muitas casas espíritas leem antes do trabalho público textos do Emmanuel, né? E quando eu comecei a ir nas casas, eu não conseguia pegar quase nada durante a leitura. Porque, para mim, para esse espírito bruto ainda, não dá para fazer isso. Eu preciso sentar, ler e ficar, né? E nós vamos tentar fazer isso em meia hora a partir de hoje. Quem puder está convidado, tá bom? 20 horas todos os sábados. E terminamos aqui, dizendo que isso para mim é uma satisfação, sabe por quê? Porque essa coleção tem mais de 1.200 comentários de Emmanuel. Primeiro, o Livro dos Espíritos é 21. Aí nós vamos começar às 20, porque a gente vai antes fazer Emmanuel. E depois a gente volta às 21. Então nós vamos das 20 a 22h30. Ah, coisa boa estudar Espiritismo e Jesus. Domingo. Todo domingo, 20 horas. Naquele canal do YouTube ali. Tá? Espiritismo e Vida 1857. Tá bom? Mas só para finalizar e não tomar mais o tempo de vocês, para mim isso é maravilhoso. Sabem por quê, gente? Porque tem mais de 1.200 comentários. E aí eu fiz uma conta aproximada. São 25 anos. E como nós estamos assinando um contrato com Jesus, vá que Jesus resolva nos deixar aqui 25 anos a mais. Eu tenho 60.
eu vou ter a glória de ficar aqui nesse planeta maravilhoso, encarnado até os 85. Então, nada como assinar um contrato com o Cristo, né? Tá bom? Obrigado, gente, pela participação sempre amorosa de vocês, por essa casa abençoada que me convida a estar aqui. Tá? E até a próxima vez, que daí a gente começa, olha aqui, ó. Só o que vai ficar para lá, ó. Terceiro discurso. Tá bom? Bom domingo para todos. Nós.